E hoje nós chegamos ao quinto e último sintoma oculto da esquizo. Nós já passamos pelos 5 outros sintomas, que são a avolição, a anedonia, a alogia e o afeto embotado. Se você perdeu algum desses outros, sugiro que revejam o canal. Mas hoje nós vamos fechar com um sintoma que, sem sombra de dúvida, é o que mais afeta, o que mais destrói amizades e familiares. Nós vamos falar da associalidade. Segundo consta, a associalidade é a falta de motivação de se envolver em interações sociais, caracterizada por uma forte preferência por atividades solitárias. A pessoa que sofre disso, elas são associais, não sentem hostilidade, mas simplesmente desinteresses ou cansaço em relação à socialização, preferindo a própria companhia, ou seja, ela prefere ficar com ela mesma, a solitude, do que prefere falar com outras pessoas. Muitas vezes, quando pensamos em esquizofrenia ou em surtos psicóticos, o que vem à mente das pessoas são aquelas crises barulhentas, alucinações ou delírios. Mas a ciência médica nos mostra que os sintomas mais devastadores, mais difíceis ao longo prazo são silenciosos. A associalidade é um sintoma negativo da esquizofrenia. E o que isso significa na prática? Ao contrário do que pensamos, não é uma preguiça, não é timidez, não é drama, não é birra. A associalidade é uma alteração neurológica, onde o cérebro da pessoa perde de forma crônica o interesse em iniciar ou manter interações sociais. Nós, como seres humanos saudáveis, que temos uma vida, vamos dizer assim, saudável, buscamos a socialização. Isso faz parte da gente, do ser humano, a socializar, porque nosso cérebro libera dopamina, nos dando assim uma sensação de recompensa, de prazer, de conversar com alguém. Então, tipo assim, é difícil uma pessoa que queira ficar sozinha, uma pessoa que convive com ela mesma. Então, o cérebro nosso, como libera dopamina, ele tá sempre ali buscando alguém para conversar, seja um amigo, seja família, enfim. Isso faz parte do ser humano. Na pessoa que vive a associalidade, ela não tem isso. Então, ela prefere se isolar. Pensa assim, no cérebro de quem sofre com a psicose, esse mecanismo de socialização, é quebrado. Então, estar com outras pessoas passa para quem sofre de psicose, passa a exigir uma energia muito cansativa, muito grande. Ela tem que fazer um esforço muito grande, muito sobrenatural, para ela se socializar com outras pessoas, sem trazer nenhum benefício para ela. Ela não tá mais nenhum retorno emocional. Então, tanto faz. Então, ela prefere ficar com ela mesma. Então, para eles, essas pessoas que têm esse tipo de psicose, não é interessante, porque ela sofre com isso, o cérebro dela está sobrecarregando, ela está gastando uma energia desnecessária para se socializar, para agradar, fazer uma amizade aqui, manter uma relação com a família ali, sendo que para ela tanto faz, não tem nenhuma emoção, não traz nada de agradável para eles, entendeu? Então pense assim, se a pessoa está sofrendo com a avolição, ou seja, não tem força de vontade nem para escovar os dentes, tomar um banho ou levantar da cama. Se ela também tem anedonia, ou seja, perdeu a capacidade de sentir prazer em qualquer coisa que ela amava, que ela gostava. Se ela apresenta a alogia, que é uma extrema dificuldade para formular frases, que ela não consegue formular frases. Lembra, a gente conversou sobre isso nos episódios passados. O resultado de tudo isso, a soma de tudo isso, desses quatro sintomas, é um isolamento completo. Então, ela literalmente se isola, porque ela juntou a alogia, a avolição, a anedonia, Ela perdeu tudo que ela tinha. Então, o resultado, a soma de tudo isso é o isolamento, ficar com ela mesma. Então, ela não está sociável. E como eu descobri isso? Como que eu percebo isso no meu filho, na minha filha, adulto?
Eu, novamente, falar por mim, eu não percebi. Para mim era uma fase, era uma birra, uma briga com algum amigo. Para mim ia passar. Tipo, ia passar daqui a pouco, mas não passou. Então, como que eu consigo perceber? Nós conhecemos nossos filhos. Eu sei como é minha filha. A gente sabe como a gente cria nossos filhos. Então, assim, começa com uma rejeição de chamada no celular, de amigo, de família. Nossa, não, né? Porque filho não responde celular de pai, mãe, enfim. Pelo menos aqui em casa, todos que eu conheço, meus sobrinhos também não respondem. Então você vê que o WhatsApp não responde mais o WhatsApp, seja de amigos, de qualquer um, o celular fica jogado lá na cama, né? Recusa aniversários, encontros de amigos, recusa aniversário, encontros de família, vamos no aniversário da avó, vamos no aniversário do vô, por exemplo. Recusa, não quer mais interagir com ninguém. Vive trancada, passa trancados dentro do quarto, entendeu? O mundo social na cabeça deles, de quem sofre essa psicose, se torna cansativo demais para eles terem que dividir alguma atenção com alguém, para ter uma atividade social. Então, assim, o cérebro deles se torna, o mundo social aqui fora, na verdade, fica muito barulhento, muito cansativo, e para eles fica muito incompreensível, assim, demais, né, para o cérebro deles. Então eles ficam lutando internamente, assim, para organizar os próprios pensamentos. A cabeça deles, eles não conseguem organizar o pensamento. É tipo que se tivesse uma luta que eles estão tentando, mas não conseguem. Então, assim, não é culpa deles. É um sintoma que é tudo interno. Para eles é tudo muito intenso, interno. Eu vivi isso aqui, acontecendo dentro da minha casa. Então, assim, por mais de 4 anos, a minha filha hoje, ela tem 28 anos. Mas ela foi se apagando aos poucos, bem devagar. E eu não percebi, porque eu sempre trabalhei fora, sempre eu e meu marido. Então a gente largava ela, ia trabalhar, e ela já era adulta, ela com 18, para dizer, na época, quando tudo começou, ela estava com 18 para 19 anos, hoje ela tem 28. E ela foi se apagando, assim, imagina uma vela, que as chamas estão se apagando devagar e você não percebe, sabe? É tipo isso, uma analogia aí. Então, assim, lá atrás, quando tudo começou assim, eu não percebi que ela era uma menina barulhenta, que ela gostava de fazer amizades, cantar, gostava de dançar. As notas dela, ela estava na faculdade na época, as notas dela eram muito boas, ela nunca repetiu de ano, desde o ensino médio, faculdade, tudo. Então ela era muito, sabe aquelas meninas que riem alto, que gostavam de dançar, que gostavam de fazer barulho, de conversar, de dar risada? Ela era assim. E aos poucos ela foi sumindo, se apagando, ficando retraída, ficava no quarto, não queria sair para nada, e eu não percebi nada disso, sabe? Então, assim, a gente percebe, sim, a gente consegue perceber. E aí ela começava, eu saía para trabalhar, ela ficava deitada, eu voltava do trabalho, ela continuava com o mesmo pijama, descabelada, sem nenhuma asepsia. Como que a gente percebe? A gente percebe porque a gente consegue ver a rotina. Se é um filho que gostava muito de fazer alguma coisa e de repente não faz mais, então juntou esses 4 elementos, esses 4 sintomas que desencadeou nesse último, que é a socialidade. Então a pessoa ela não interage mais com ninguém. Tudo para ela é muito insuportável, ela não suporta mais conviver com ninguém, ela quer ficar lá, fechada. É como se ela entrasse numa concha e ficasse lá, o mundo dela, o quarto dela, né, no caso, é o mundo dela. E aquilo ali é ali onde ela ficava. E ali se passaram muito tempo. Eu posso dizer assim, por experiência própria, que não é uma fase assim que a gente espera, né? Porque ainda mais quando você sabe que teu filho tem uma personalidade, que ele é ativo, que ele é aquela pessoa totalmente diferente do que se tornou, assim. Então eu tentava chamar para sair muitas vezes, assim, vamos em tal lugar, vamos no shopping, alguma coisa do tipo, sabe? E aquele silêncio. Totalmente silêncio, assim, um mundo totalmente obscuro, assim. Isso dói muito, isso é muito cansativo pra gente, como mãe, isso pra mim era muito doloroso mesmo, sabe?
eu não entendia, na minha cabeça, eu não entendia nada disso. Então, para mim, era muito assim, era rebeldia pura, era grosseria pura, tipo assim, ah, nossa, tá ficando adulta e agora tá achando que pode tratar pai e mãe assim. Eu achava isso. Então, assim, como eu achava que era uma transição de fase, de idade, até ontem, por exemplo, era adolescente, depois 18, 19, 20 já era uma pessoa adulta, então achava que podia fazer o que queria. Então, para mim, foi muito difícil conviver com isso. Foi bem difícil, na verdade. E até eu entender tudo isso, que faz parte de sintomas que ninguém fala. Na verdade, ela não fazia tratamento, ela veio fazer tratamento agora, 2026. Porque tem todo um contexto aí que aconteceu, porque eu não conseguia levar ela ao médico, porque, como eu já disse, eles negam tudo. Isso a gente vai falar no próximo vídeo, vou detalhar com mais precisão. Mas agora, eu estudando sobre isso, né? Agora que ela está em tratamento médico e eu estou estudando sobre tudo que eu passei, sobre todos os sintomas, agora que eu venho a entender o que era o que eu passava, por que ela estava desse jeito, que não é culpa dela, que não é culpa da pessoa, de quem sofre isso. É tudo muito neurológico, sabe? É quimicamente neurológico dentro da cabeça deles. E quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente deixa para cuidar disso, mais vai piorando. Então, assim, o que eu quero trazer aqui? Pelo amor de Deus, vigie, comece a observar os sintomas, os pequenos detalhes, comece a notar como que era teu filho, como que ele tá agora, por que que tá acontecendo isso, pega no começo, porque isso pode salvar uma vida. Isso salva, literalmente salva. Eu sei, porque eu vivi isso. Eu demorei muito, eu e ele, nós demoramos muito, mas não, eu entendo que não foi minha culpa. Eu me culpei muito por esses anos todos. Eu ficava buscando onde eu errei, por que que tá acontecendo isso, por que que ela fez isso, meu Deus, por que que o senhor tá fazendo isso comigo, o que que eu fiz de errado, sabe? Eu já tentei tirar minha própria vida porque eu não tava aguentando mais. Porque eu sofria, porque ela sofria, mas eu sofria porque eu ficava revoltada, triste. Então eu alternava entre revolta e tristeza e desespero. Mas o quanto ela estava sofrendo, o quanto ela estava lutando dentro dela, da cabeça dela, sem nem ela entender o porquê que ela estava desse jeito. A socialidade, ela é a junção, na verdade, dos outros 4 sintomas que a gente vai percebendo, que são coisinhas. Se vocês pegarem os outros vídeos que eu coloquei lá atrás, são coisinhas. Então, não consegue ter prazer em nada, não consegue ter força para levantar da cama, escovar um dente, não consegue articular palavras, frases, não consegue interagir com ninguém. Então, assim, vai juntando os outros sintomas e vira tudo isso. A pessoa, como tudo vai acumulando, aí vai um sintoma junto com o outro, acaba nessa asocialidade que a pessoa se isola literalmente, entende? Então, assim, não é fácil, não é fácil. Vigiem isso, preste atenção. A gente pode, quantos jovens a gente não vê que a gente perde por aí, né? Porque ninguém dá atenção, porque, gente, a família é a primeira coisa, é a única que sobra, na verdade, é a família, no caso, a família ali dentro da tua casa, tá? Você como mãe, você como pai. Muito difícil os parentes se envolverem, todo mundo foge. Os parentes, que a gente chama de família, que pra mim, família é quem tá junto com você, quem sangra com você, quem, sabe? Entenderam? Então, é difícil. Então, assim, a gente que tá ali, que é só família mesmo, só sobra a gente. E é a gente que tem que ver, e é a gente que salva. Somos nós, como família, que salva. Porque se você não dá conta, se você abandona, você perdeu seu filho. Se inscreva no canal, vamos conversar sobre isso, vamos trocar ideias, vamos entender o que está acontecendo.
Fique com Deus.